Shalom, boa noite a todos mais uma vez, né? Dando início às nossas aulas das 7 leis e suas ramificações, né? Aqui da nossa comunidade de Neinoa. Brasil, né? Representando aí o nosso Rav Yaakov Genistat e também dando início, né, à nossa série de estudos sobre as 7 leis e suas ramificações. Nós já vimos, né? Nós estamos na quarta ramificação, mas vamos fazer um breve resumo. Vamos fazer uma introdução o que é as 7 leis para que nós possamos estar aprendendo, né? Tanto Marinalva como Venassa Bela, que está aí presente, seu Epídio. Boa Shalom, noite. boa Shalom, noite. boa noite. Boa É noite. uma, é uma honra, né? Poder estar vendo o senhor, né? Acompanhando as nossas aulas. Muito obrigado. Muito obrigado igualmente, viu? Se sinta à vontade, dúvida, pergunta, posso estar fazendo aí, viu? Certo, com certeza. Ok, Obrigado, vamos. né? Nada. Então vamos fazer a introdução aqui, deixa eu só pegar aqui, para nós começar nossas aulas. Deixa eu ver aqui. Quando eu tiver num documento aqui, eu não vi quem entrou, mais alguém ingressou. Elizabeth, seja bem-vinda, Elizabeth. Shalom. Shalom. Olá. Então vamos lá, né? Eu vou fazer uma introdução para que nós possamos estar compreendendo. Deixa eu ver, as pessoas estão entrando aí. Deixa eu ver quem foi que entrou. Também Marinalva Nascimento, né? Tem dois xará aqui. Marinalva Augusto, Marinalva Nascimento, seja bem-vinda. Então vamos dar início, depois nós se confraternizamos melhor, ok? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Só, vamos lá, para nós. Como eu estava falando, né, vamos dar uma introdução do que o que é as 7 leis, quais as suas ramificações, porque na verdade pouco tinha estudado e pouco sabia qual era o caminho, né, de um Ben Noah. E graças ao nosso o Rebbe, ele incentiva, né, aos seus Hassidim a estar passando as 7 leis. Ele dedicou anos, né? O nosso Rebbe, ele dedicou anos. Rogério, shalom, boa noite. E como eu estava falando, né? O nosso Rebbe, ele passou anos estudando. Shalom, ele está em serviço aí. E o nosso Rebbe passou anos, como eu estava falando, dedicando ao estudo das 7 leis. Muito poucos tinham se aplicado, porque o judeu se ocupava muito em sua segurança, em sua proteção. Era muito arriscado a um judeu ele estar introduzindo ou ensinando as 7 leis. E o Rebbe, né, incentiva ao povo judeu, está incentivando todas as nações as 7 leis, né? As 7 leis não é algo novo, né? A lei tem um documento muito histórico, né? Quem tem o Pirkei Avot, né? A introdução do Rambam, né? Em 1100, a lei Rambam, né? Que é um sábio, um legislador do povo judeu, né? Que era filósofo, médico. Ele trabalhava ali para o sultão, né? O sultão Saladin, do grande império turco, né, ali, um império que dominou muito a Ásia por ali. Então, o Rambam, ele já falava dessas leis, não é algo novo, é algo que já vem sendo introduzido, mas não tinha sido tão ensinado e apresentado como hoje é. Então, nós estamos aí na geração em que é apresentado todas essas leis. É um privilégio poder fazer parte também dessa geração, onde a lei, né, que na verdade foi dada ali no Sinai, a Moshe, né? Um dos sonhos de Moshe era ensinar ali as 7 nações, né, as 7 leis, mas não foi permitido a ele estar fazendo essa introdução à lei aos outros povos, né? Moisés queria muito. Então vamos dar continuidade aqui. É uma visão geral, né? As 7 leis de Noa são um conjunto de princípios éticos universais que são relevantes e aplicáveis a todas as pessoas, independente de sua origem ética, religiosa ou crenças individuais.
elas foram transmitidas por Deus a toda a humanidade como uma orientação moral e essencial para uma vida justa e harmoniosa. Nós vamos ver aí, né, a primeira lei, a qual nós vamos estar abordando, né, que é a idolatria. Só pegar aqui para vocês aqui, sair um pouquinho aqui. Só um minutinho aqui, viu? Shalom a todos. Shalom. É Maísa, sim. Shalom, Maísa, seja bem-vinda às nossas aulas. Shalom. A primeira lei, né, que nós chamamos que é a primeira lei, que é o quê? Ela exige que as pessoas reconheçam a unidade de Deus e evitem adorar qualquer forma de ídolos, né, ou físico-conceituais. A proibição de idolatria busca direcionar a devoção e a adoração exclusiva a Deus, promovendo um relacionamento espiritual direto com Deus. Então, essa lei a qual nós estamos abordando, que é a primeira lei, existe as 7 leis, que é, né, não idolatrar, né, não ter outro Deus, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não praticar relação incestuosa e não ingerir um membro de um animal vivo ou estabelecer tribunais de justiça. E estabelecer tribunais de notícia. Então, mas só que essas 7 leis é um corpo, né? Ela é completa, mas existe as suas ramificações, existem os ramos a qual sai um conjunto de leis e de regras dentro de cada ramificação. Nessa ramificação, nós vamos encontrar várias leis dentro de Avodazará. Na verdade, entregas são em Avodazará são 20 leis, né, que são basicamente as ramificações, né, a qual são aplicáveis, e são 20, né, e nós vamos ver uma por uma, não é a chegar mais, mas nós vamos abordar primeiramente essas 20 aqui, só em Avodazará. Só aqui para ver se dá para compartilhar aqui. Deixa eu botar aqui, pronto. Então aqui, vamos lá. Então são aqui, ó, são 20 conjuntos, são baseados na aplicação de Avodazará. São 20, né? Deixa eu só chegar aqui. E aqui nós vamos estar estudando. Nós já abordamos, né, três ramificações. Vou fazer aqui do que nós já vimos, né, que a primeira é proibido pensar que existe alguma divindade, à exceção de Hashem. O único Deus. A referência está em... Aqui a referência está em Êxodo 20, capítulo 3. Não acreditar no poder ou a existência de qualquer força independente além do Deus único. Nós vimos essa, né, ramificação. Também vimos essa daqui. Né, e nela, né, existe ela se divide, né, como eu disse a vocês, ela se divide em 20. Também a segunda é a proibição de fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, imagem esculpida com fim de adorações.
Isso também está em Êxodo 20, versículo 4. Né? Não faça ídolos esculpidos para vocês. E também vimos, né, a proibição de fazer ídolos para ser usado por outras pessoas. Isso está em Levítico 19. Essa lei aqui proíbe fazer qualquer estátua, mesmo que ela seja para fins ornamentais. Né? E isso aí, ornamentais, é uma proibição, né, está fazendo essas imagens, né? No contexto da série, o termo de Noa, né, como nós sabemos, são filhos de Noa. Como nós já conhecemos, nós já vimos isso aí. Então, as 7 leis, elas são baseadas e subdivididas, né, em ramificações. Essas ramificações são ordenanças a qual todos nós, independente de crença ou origem, deixa eu ver aqui só um minuto. Não foi aqui. Só estou tendo aqui um problema aprendendo aqui a tecnologia, pessoal, mas então essa proibição é pequena, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. É bom apresentar para vocês verem de onde é a fonte, né? Essa proibição de Avodazará, como eu já falei aqui, nós vimos 4. Né? Nós já vimos 3. E essa proibição aqui, ó, para vocês verem, eu quero que vocês visualizem, porque tem um termo aqui que é bom vocês gravar, né? A proibição de pensar em que existe alguma divindade, exceção além de Hashem, o único Deus. Né? Quando eu já falei aqui a referência, ó, tá vendo? Essa é a referência. Não acreditar no poder ou na existência de qualquer força independente de Hashem. Então, existe, né, essa ramificação foi dividida em 2, que é cancelar toda a idolatria. Nós temos de cancelar aqui, ó, proibido fazer para si mesmo, ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escritura, ou imagens esculpidas com fins, né? Olha, essa proibição tanto se faz ídolo para si, quanto para permitir que outra pessoa faça para você. Então, como nós já vimos também, não podemos fazer outra pessoa fazer por a gente. Não, eu posso, mas aquele camarada ali, ele pode estar fazendo, né? Como está em Levítico, né? Não 10 pedras de tropeço para o cego, né? Então, não fazer pedra de tropeço para o cego, né? E a referência também dessa daqui, ó, não faça para vocês deuses de metais. Então, é um conjunto que parece ser muito parecido uma com a outra, mas tem uns detalhes que definem a diferença. Ou seja, veja só, dentro do pensamento de idolatria, vai ter 20 características ou ramificações de leis dentro da primeira lei, que é a Vodazará. Então, o que qualifica, né, a pessoa está ali, vamos dar um exemplo, de estar tendo um pensamento idólatra, ou estar agindo idólatra, entendeu? Muitas vezes, é como eu já disse, olha, muitas pessoas já viram as 7 leis, não, eu já vi várias vezes, mas rapaz, tá vendo a lei várias e várias vezes. Vocês já viram que a Torá, o estudo da Torá, ela é um ciclo. Todo ano ela é repetida. Por que ela é repetida todo ano? Porque a Torá, ela tem uma linguagem muito atual e muito poderosa. É um dos livros mais atuantes que já teve, que já existiu. Por quê? Quando você é filho, você vai ver aquele versículo e você vai entender e compreender de uma forma. Quando você já ali já é um rapaz, é de uma forma. Quando você já ali se forma um adulto, vai entender aquele versículo de uma forma mais apurada, mais diferente. Quando você se casa, quando você tem filho, quando você é avô, então a Torá, ela atualiza. Quando você pegar a Torá, você nunca vai contemplar a mesma linguagem, da mesma forma que você aprendeu da outra vez. Desse jeito também é as 7 leis. Quando você se aprofunda nas 7 leis, você vai, cada ponto, você vai tirar uma nova interpretação e você vai conseguir entender o que é que o pensamento
o que leva a ser uma idolatria de fato, né, que se chama Alahá, lei, em que se classifica o que leva a pessoa mesmo a estar fazendo idolatria. O que é que vai me levar a ser sujeito à idolatria diante dos céus, né, pelo o Tribunal Celeste, e o que é que o Tribunal Celeste, né, ou que nós não temos Beidim nesse momento, né, não temos templo, então não é vigente aplicar várias e várias punições, porque não tem um templo, né, mas quando Mashiach ele se revela, quando Mashiach se revelar, e é bom vocês entenderem isso, que tem duas etapas, existe duas etapas de Mashiach, né? Tem a primeira etapa de Mashiach e a segunda etapa. Então, com essas duas etapas, né, e uma dessas da etapa é a construção, né, do templo, a primeira, né, onde ali vai iniciar a primeira etapa do reinado de Mashiach, onde as leis elas vão ser vigentes, né, em termos de aplicação, né? As leis de Avodazará, ela tanto é aplicável para Bnei Noah como para um judeu. Então, não tem, na Avodazará não tem essa distinção, né, de idolatria, né? E essa ramificação que é a quarta aqui, ó, né, na quarta, está dizendo o quê? Proibido fazer qualquer estátua, mesmo que ela seja para fins ornamentais, né? Eu quero fazer uma estátua, mas é algo, só uma ornamentação. Ornamental é algo, ornamental é bonito, é lindo, eu acho que fica lindo na minha casa, né? Mas o que é que o texto bíblico diz aqui, ó? Aqui, ó. Não faça consigo dias de prata ou ouro, não farei para vós mesmo, e etc. Né? Ou seja, em Êxodo 20, 20. Né? O que o Criador... Ah, professor, mas o Criador ali, ele não ordena ali no tabernáculo ali a fazer querubim ou imagens, né? Então, aquilo que vocês têm que entender, aquilo que o Criador proíbe, é proibido. Aquele que ele libera, é liberado, né? Então, ali tinha outro papel, né? E na verdade, fora do proibido fazer qualquer réplica ali que tinha no templo, entendeu? Ali era proibido de você fazer da mesma forma. Estou dando um exemplo. A menorá não poderia jamais ser a mesma de que eu quisesse fazer em casa, não pode fazer da mesma forma. Então, não se pode fazer para comigo, né? Nenhuma imagem de escultura. Olha, aqui descrição. Não, aqui ó, em azul para vocês verem aí, tá pequeno, mas não faça estatuas ou baixo elevo de figuras humanas, anjo ou estrela, constelações. Essa proibição se refere especificamente a estátua artística que são para decoração. Não ídolo, a ramificação 1, 2 e 3 proíbe ídolos reais. Ou seja, né, ela ali, ídolos reais, que são tridimensional, né, que são as imagens ali que são reais, né, que o ser humano faz, né, e também essa ramificação também vem trazendo esse conceito, essa ramificação proíbe de fazer formas tridimensionais de imagem com maior probabilidade de se assemelhar à idolatria. Então, ter cuidado de estar fazendo idolatria mesmo, né? Que são estátuas, figuras, na verdade mesmo. Essa estrutura artística ou ornamentais de animais, árvores ou outras imagens são permitidas a menos que seja específica e idólatra, né? Ou seja, você pode ter, né, árvores ou outras imagens permitidas, a menos que não seja específica daquela idolatria. Porque nós vimos na outra aula, né, que qualquer idolatria que seja
que seja feita por uma idolatria, nós somos proibidos, né? Nós não podemos fazer ali coisas que venham da idolatria, né? Da outra idolatria, que tenha a força da idolatria. Vamos dar um exemplo aqui, né? Ou seja, Urambá no Mishneh Torá, aqui, ó, na fonte, né, no Mishneh Torá, Melahim 9.2, diz o seguinte: o não-judeu que adora falso Deus é culpado desde que o adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Então nós temos que ter cuidado nisso aqui, ó. É que vocês gravem isso aqui, porque é o seguinte: vocês gravando isso, podem anotar, né? E tudo que vier de qualquer maneira, desde que o adore de maneira que representa aquela idolatria, né? Ou seja, tudo que aquilo que representa a idolatria possa ser tradicional ou um dogma, né? Mas aquilo é uma tradição da igreja, ou do credo, não sei. Mas se ela vem de origem idólatra, então temos de ter cuidado, né? Como várias e várias. Vamos dar um exemplo de árvore, né? Como nós falamos na outra aula, que a origem da verdade da árvore, né? De Natal, né? Do pão também, né? De tudo que vem da idolatria é muito antigo, né? Que vem ali do deus de Nirod, né? Nirod, ele constrói a trindade, né? Que era ele, a sua esposa e seu filho. Seu filho é morto e pendurado num pinheiro, né? E daí então ele pega o pinheiro, uma forma de adoração, uma árvore cultual, e também, né, parece muito, né, com uma história a qual nós conhecemos, e eles começam a adorar ele ali, né, da mesma forma como que ele ressuscitou, teve não sei o que discípulos, etc, etc. E então, a árvore de Natal ali também é algo idólatra, não só da Igreja Católica, mas algo mais antigo. Não, é pouco conhecido essa idolatria, mas é uma idolatria muito antiga, mas que existe também. Como também árvores, né? Plantas, né? Que pessoas botam superstições que vai proteger a cara, que vai ter livramento. E nas culturas afrodescendentes, né, existe muito esses entendimentos. Então, vocês têm de gravar esse detalhe aqui, que é o quê? Que tudo que represente outra idolatria é considerado idólatra, né? Então, cuidado para não estar se assemelhando, fazendo idolatria, né? Ou seja, essa festa tem um punho, né, de idolatria, então não dá para eu participar. O não judeu, aqui ó, o não judeu é punido por todo tipo de avodazará que um tribunal judaico considere digno de pena de morte. Um não judeu de morte a um judeu. No entanto, um não judeu não é executado, porque na época do tempo, o tipo de avodazará que um tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte a um judeu. No entanto, embora um não-judeu não seja executado, nessa forma de adoração, e ele está proibido de se envolver em todas elas. Então, mesmo que um benô ele não leve, né, uma proibição, uma pena de morte, né, uma morte capital, na verdade, ele é proibido de se envolver em todas elas. Não podemos se envolver nelas, né? Diz o nosso sábios, e também nós pode ser executado pelos céus, né? Não temos o tribunal, né? Hoje o Sinédrio, o Sanhedrin, mas quando na primeira etapa de Mashiach ali vai ser colocado todo o sistema de sacrifício, toda a lei será aplicada, então será um aumento de justiça e de balança, onde o mundo e toda a raça humana será apresentado o conceito, né, do equilíbrio da verdade, né? Ou seja, não devemos permitir que erga um monumento ou plante uma árvore a Xerá, ou faça imagem, coisa semelhante, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Não é por ornamentação,
é bonitinho, eu acho, então cuidado, né? Cuidado para não estar aqui, ó, já está em negrita aqui, né? Ou seja, por causa de ornamentação, mas é uma ornamentação, não é idolatria, né? As pessoas assemelham muito isso. Por isso que eu falo nas minhas aulas, né? Que muitos da gente pensa que, que já tem cumprido muitas coisas, mas nessas leis aqui, às vezes não está aplicando de uma forma correta, como deve ser a lei, né? Que nós chamamos a lei judaica de Avodazará, e como nós vimos, né, nós não podemos ter na nossa mente, estar pensando em idolatria, nós não podemos ter imagem, né? E nem podemos também fazer outra pessoa. Se nós não temos, nós não podemos mandar uma pessoa fazer, nem vender, nem fazer proveito, né, da idolatria. Então, não fazer proveito da idolatria também, e agora não fazer coisas, ornamentações, ou seja, trazendo uma forma de culto para dentro da nossa casa, que é de uma religião, né, que é de uma cultura, mesmo que seja mas é algo simples, mas é uma idolatria, é considerado idolatria, então é bom a gente, como se dê ser mais cuidadoso com esses cuidados, com isso aqui, né? Também, não ter proveito da idolatria. O Rambam, no Sefer HaMitzvot 4, diz o seguinte, o Mejita explica a proibição transmitida no versículo. Não faça para vocês deuses de prata ou ouro. Como segue? Uma pessoa não pode dizer o seguinte, eu o farei para a ornamentação, como outro faz em suas terras. A Torá, portanto, diz, não faça para vocês mesmos. Então, mas o fulano faz, cicrano faz, tal pessoa faz, né, tal denominação, né, no costume tal judaico faz, então, mas a Torá está dizendo o quê? Para você mesmo. Então, temos de ter cuidado com esses detalhes e não estar fazendo esse tipo de adoração, porque ele traz muitas coisas ruins para tentar a gente. Não é algo simples, não, só uma árvore, só isso, só aquilo, mas cuidado, né, que é algo indólico, tem uma energia, uma impureza muito forte dentro do seu lar. Então, mesmo que a pessoa diga, mas é do fulano, mas você não pode fazer, não faça para você mesmo, né, que é essa aplicação aqui, ó, não faça para você mesmo. Exemplo, não adore a casa, não adorma a casa com estatuetas humanas, nem com e fontes de água, fonte de homem ou anjos. Ou seja, é muito comum as pessoas fazerem isso, né, fazer uma fonte de água e colocar ali imagem ou humana ou de anjos, né? Alguns também falam também de animais também. Eu acho que na próxima nós vamos estar vendo isso. Eu não vou adiantar. Então, não podemos estar adornando a nossa casa com estatuetas humanas, nem fonte de água, né, que é chafariz, essas coisas, ou anjos, né? Proibir fazer tudo isso. Como eu falei a vocês, ali o Criador fez para um propósito, né? E ali era uma representação, não era para adorar, mas era uma representação aonde falava que ali estava a presença de Deus. Não é algo para idolatrar. Então não podemos fazer imagem e não ter um presépio em casa, mesmo que não adore, né? Um presépio, né? Quem é católico vai saber o que é isso aqui. Quem já foi católico, na verdade, né? Um presépio, né? Que é um localzinho ali de adoração, né? Onde eles têm esse ato de estar adorando. É só fechar aqui, interromper para nós. Tá voltando a nossa aula aqui. Então, pessoal, esse foi aqui o nosso estudo sobre a Avodazará. E cada um de nós possa cada vez mais estar aprendendo, né, esses detalhes, né?
algo que, mesmo que seja algo para anormentar, é proibido. Podemos ter imagem de anjos ou de humanos, né? Estátua, safaria, essas coisas. Mesmo que seja para ornamentação, é bonito, né? Ter aquilo ali no jardim, mas é uma forma de adoração, né? De errada, né? Nós podemos fazer imagens ou figuras algumas semelhantes de baixo ou acima dos céus, né? Esse é um dito do Criador. Então, esse é o momento agora de você estar podendo estar aí tirando as dúvidas, fazendo perguntas, para que nós possamos estar aí aprendendo junto. Então, esse é o momento de vocês aí. Maísa, Vitor, seu Rogério, Marinalva, né, Elizabeth. Tem dois Marinalva, né, Augusta e Marinalva Nascimento, e Elizabeth e Bela, Vera Bela, né? Então, aí esse é o momento de vocês. Então, são são 8h34, né? Eu vou esperar aí vocês até 8h40, né? Para esperar vocês aí estar perguntando uma coisa para nós encerrar o nosso estudo. Pode conversar, pode falar. Marinaldo. Emissário, eu tive uma dúvida agora. Por exemplo, se eu tirar uma foto minha, um quadro, manda fazer um quadro, e colocar na parede, um quadro, uma foto ou uma pintura, é idolatria? Não, se for vamos dar um exemplo. Se for de paisagem, né? Vamos dar um exemplo. Uma foto de um sadi, que não tem nenhum problema, né? Agora, se for figuras de anjos, vamos dar um exemplo. Né? Anjo, sim, porque ali já está denominando que, na verdade, anjo não tem imagem. Né? O anjo, ele na verdade, ali é uma figura que o homem tenta traduzir, mas o anjo, ele não tem asa, ele não é daquela forma, né? Quando os sábios vêm dizer que eles têm asas, né? Tem uma asa, tem duas asas, 7 asas, é o seguinte, os níveis espirituais, a hierarquia espiritual, a escada da onde aquele anjo né? Vamos dizer, 7 asas, é porque ele está mais próximo do Criador. Se ele tem 2 asas, é porque ele é mais inferior, entendeu? Tudo que for imagem de plantas, né, vamos de paisagem, essas coisas que não levam à idolatria, não tem nenhum problema. Tem em casa. Ah, entendi. Foi só para tirar a dúvida mesmo. Porque no Agora, caso, pode falar. porque no caso do anjo, leva à idolatria, né? Que muita gente reza até para anjo, né? Exatamente, né? Aí, muitas religiões, né? Até Isso. dobra o joelho para anjo, aí realmente é idolatria. Mas aí eu perguntei porque meu esposo fez essa pergunta, aí eu fui tirar dúvida. Mas ok. Obrigada por entender. Mas é assim mesmo. Obrigada. Todas as perguntas são vindas, né? Bem-vinda, porque nós aprendemos junto, né? A idolatria mesmo é quando você pega ali figuras representadas da idolatria. Entendeu? O que é idolatria? Aquilo que o Criador não deve. Vamos dizer, um anjo é um ser, né? Ele não é uma divindade, na verdade. E muito menos ele tem aquelas formas, né? Anjo não tem forma, né? Então tem esse detalhe. Rogério. Oi, Pedro, primeiramente quero pedir desculpa, né, por não ter participado aqui em Recife. Estava tarefado naquele dia, não tinha condições de uma vida. E lá, né, na frente aqui de Recife, estava muito tarefado. E sim, voltando aí sobre a idolatria, sobre a foto,
uma pergunta importante. Aquele costume que a gente tem aqui, né? De ir no shopping, tem uma árvore de Natal, aí o cara vai lá, tira foto, né? Tem um presépio, o cara também vai lá e tira uma foto. Eu sei que não é, só para tirar dúvida, né? Que como são objetos de idolatria, não é bom. Uma pergunta também. Uma dúvida, não é bom uma pessoa tirar foto perto dessas coisas aí. Não é? Ou estou enganado? É bom você evitar, né? Porque muitas vezes as pessoas assemelham, né? O nosso sábado ele diz o seguinte, seu Rogério, também, que quando você vai pegar uma moeda, se cai uma moeda no chão, você vira de costa, né? Vai que aquela pessoa tá adorando o ídolo, então você vira de costa para não se curvar diante daquela imagem ali, né? Oculta. Então, não é bom não, porque que as pessoas vão assimilar, olha, aquela pessoa é cristã, ela tá demonstrando que acredita naquilo, entendeu? É uma idolatria. Tem de ter muito cuidado. E, na verdade, nós estamos sendo bombardeados, né, hoje com esse tipo de idolatria. E nós estamos no mês, né? No mês da que a energia da idolatria tá forte, né? E só falando um pouco, né? Não se preocupe não, que eu sei que o senhor é muito atarefado, né? Tem as suas correrias aí, e o seu também. Nós já sabemos como é a sua correria, então pode ficar bem tranquilo, viu? Elizabeth. Eu espero ter respondido, né, o do seu Rogério, mas é o seguinte, fotos, tá em ambientes indólatras, evitar o máximo, porque não é bom estar nesses locais também, não. Elizabeth. Assim, a gente ter uma foto de um ente querido nosso que partiu é idolatria? Uma foto na parede? Não. Não. Quando você ama uma pessoa, não, você ama uma pessoa, né? Vamos dizer, quando você ama a imagem daquela pessoa, você não é idolatra, é uma diferença muito grande porque é um ente querido, né? Se fosse idolatria, é diferente, mas assim, o que faz a idolatria é algo que remete à idolatria, né? Vamos dizer, você de Shalom vai ter lá uma imagem, né, representando um JC, né? Aí sim, isso é idolatria, é imagem de anjos, né? Imagem de outros e outras coisas, mas assim, ter fotos de entes queridos, né? Vamos dar um exemplo. Vocês vão ver muito no judaísmo as fotos dos sadik, de algum sadik. Cada pessoa tem o seu sadik que gosta de um sábio, né? Na verdade, aqui, ó, nós temos a imagem do Rebbe. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar para vocês. Entendeu? Essa dali é o Rebbe de Lubavitch, porque essa é uma pessoa que eu estimo, eu gosto muito dos ensinamentos dele. E através de nós só chegamos, né, pelo conhecimento, pela orientação desse sadik. Isso não é idolatria. É uma pessoa que eu estimo, é um mestre, é um professor. É a mesma coisa, eu gosto muito do Rav Yaakov, e eu vou querer ali ter uma imagem, uma foto dele, né, que é um ente querido que eu gosto. Não tem um problema, porque eu não estou idolatrando, é porque eu gosto dele. Entendeu? Não existe essa proibição. Agora, idolatrar é quando você coloca imagens que, pelas religiões, ou por aquela entidade, é uma entidade, né, na verdade, entre aspas, que o coração do homem cria. E sim, mas ter algo que você ama, de uma pessoa querida, de uma pessoa que você estima, que foi uma pessoa que fez parte da sua vida, não tem nenhum problema, não. Né? Porque é uma lembrança e você estima muito, né? Você ali vai estar o quê? Fazendo a elevação da alma daquela pessoa, rezando por ela, né? Para que a cada vez mais, na data do seu aniversário, na verdade, né? Aquela alma pode se elevar cada vez mais nos mundos superiores, né? E nós ficamos aí até os 120 sendo julgados, né? Dependendo de se partimos ou não. Mas nós ficamos aí
se elevando espiritualmente cada vez mais. Ok? Não tem nenhum problema não, ente querido. Marinalva levantou a mão de novo. Obrigada. Nada. Por nada. Foi uma dúvida que eu tive logo no início da aula. Eu tinha anotado aqui. Essa leitura que foi feita hoje, ela tem no Guia Binei Noa, que vem o Sidhu e vem o Guia Binei Noa, tem lá essa leitura? Não. Não, Esse né? livro, não, essa aí é a parte que nós pegamos nos livros da lei, né? Então nós vamos ali, tem no Mishneh Torah, né? No Sefer Mitzvot, são livros da legislação judaica, que são a parte, né? E no Guia Binei Noa, ele vem um apurado, né? O que já é a lei, né? Não vem esses ditos, né? Tá Esses certo. pontos, se tira esses pontos para nós formar os nossos estudos. Eu perguntei porque se tivesse, aí ia perguntar a página porque eu iria ler nele, né? Se o senhor pudesse colocar Assim, no tem grupo para a gente e depois poder as imprimir, fontes, né? as fontes tem, que as fontes, por isso que eu falo as fontes aqui, da onde esse livro é tirado. Sei. Que eu queria, na verdade, poder imprimir. Se o senhor pudesse colocar no grupo para a gente imprimir, se fosse possível. Se não fosse dar trabalho, para eu fazer assim minha apostila de estudos. Estou entendendo. Eu estou organizando, né? Quando eu terminar aí algumas coisas, eu vou estar compartilhando com vocês também. Tá É porque, certo. Obrigada. viu? Obrigada. Porque é uma forma de organização, entendeu? Assim, você vai pegando nos textos e legislando, né? As ordens. Na verdade, quem fez isso foi o Rambam, né? O Rambam ali no Mishneh Torah, ele denomina essas leis, mas existem outros legisladores, né? A qual legislou as leis de Binei Noa. Ok? Pode falar. Certo, é porque cortou um pouco aqui o som, aí eu não ouvi uma partezinha sobre a questão das pessoas que já faleceram, porque eu não faço isso, mas eu vejo já muita gente fazendo, que elas oram, né, elas rezam pelos que já morreram. É idolatria ou não? Não, Tem, não é? Então pode fazer rezas de pedir para que as almas, onde elas estejam, ficam melhores, mais ou menos isso como eu vejo por aí, ou não? Ou aí já é demais? não, na verdade é o costume judaico. Uma das formas que você vai ver isso lá no futuro, uma das formas de você estar honrando os pais também é além da vida, né? Além da vida, nós honramos nossos pais e uma das formas de estar honrando nossos pais é a lembrança. Vamos dar um exemplo, né? Nem todos os pais partiram, mas entes queridos também é uma forma de estar lembrando. A idolatria é se você reza para aquele morto. Não, você vai orar ao Hashem para que ele possa ali, né, na data de aniversário de morte daquela pessoa, você vai pedir ali, vai acender vela, você vai pedir ao Criador, vai ler os salmos, né, correspondente ao ano, né, daquela pessoa que faleceu e vai pedir ao Criador ali que a alma daquela pessoa seja elevada, né, que o Criador possa estar ali colocando aquela pessoa, em outras palavras, né, colocando aquela pessoa em um lugar mais elevado, mais melhor, né? Ah, entendi. Então, é a Shem que tem que ser dirigida a oração. Entendi. O falecido é o assunto da oração, mas E, sempre os pedidos. Entendi. Entendi. Então, exatamente. dessa forma, não é idolatria. Não. Idolatria, se você pegar lá, vamos dizer, pega a imagem, né, daquela pessoa e começa a orar por ela ali, pedindo, intercedendo, entendeu? Você acende uma Ah, vela sim. e prosta, reza, né, em nome daquela pessoa, não, mas você vai pedir ao Criador que eleve a alma daquela pessoa.
Entendi. Eu tenho mais uma pergunta, é referente às celebridades, como chamam, os famosos. Por exemplo, a Madonna, e vou citar ela porque ela é conhecida mundialmente, os fãs que têm cartazes, retratos, vivem em função disso, né? Instagram, vive enlouquecido com isso. É idolatria? Sim, porque ali as pessoas já adoram ela não como... É um ídolo, né? Na verdade, é um ídolo moderno, né? É um ídolo moderno. E tem pessoas ali que pode tirar a vida, não vive sem ela, não vai comer sem ela. Isso. Tem posto por todo canto, né? Na casa. Exatamente. Ah, Assim, então era isso, que eu tinha eu pensava que sim, ao mesmo tempo que não, né? Porque é muito exagerado. isso. Já é uma forma de idolatria, né? Porque já está ao extremo, né? O nosso pensamento tem que ser unicamente o Criador. Tá, ótimo. Obrigada. Por nada. É porque existe assim, na verdade, essa diferenciação de como entender o que é permitido e o que não é, né? As pessoas, vamos dizer, às vezes extrapolam demais, né? Não tem nenhum problema você estimar uma pessoa como um querido, né? Às vezes chama diva, né? É uma diva, é uma deusa, isso aí já está trazendo para a divindade. Mas como não, eu gosto do trabalho, vamos dizer assim, dar um exemplo. Eu acho lindo demais as músicas de Roberto Carlos, eu acho lindo o trabalho que ele faz, isso não tem nenhum problema, que não tem idolatria. Agora, como dizer, eita, ele é um ídolo, ele é um deus da música, ele me preenche, ele me completa, entendeu? Isso aí já é uma forma de idolatria já muito avançado, né? Na verdade, as pessoas trocaram, né, o que é a idolatria hoje, né? Os ídolos modernos que existem muito. Às vezes é o dinheiro, às vezes é um cantor, né? Às vezes é a pessoa mesmo. E assim, a idolatria ela vem se disfadindo, né? Crescendo cada vez mais e às vezes a gente nem enxerga. Mas a idolatria é quando nós colocamos qualquer outra coisa além de axé, né? Ele é o que me preenche. Eita, ele agora é meu, eu vejo não sei o quê, e tem essas ideias, né? Eu espero ter respondido. Elizabeth, hoje. É, assim, as rezas para a elevação da alma pode ser feita mesmo depois de 1 ano, 2 anos, a Até partir. porque o judeu, existe assim, um luto, existe três, na verdade se divide três lutos. Né? Existe o luto. Existe o primeiro luto, que é 7 dias. O luto de 1 mês e um luto de 12 meses. Os lutos de 7 dias são mais pesados, mais duros. A pessoa, ela tende ali, fica em casa, ela não trabalha, ela se cumprimenta as pessoas se quiser, entendeu? Ela não senta em cadeira, ela se abstém de várias e várias coisas, que é o luto mais duro, né? Que é o duro dos 7 dias. E do mês ali a pessoa ainda fica em casa, aos poucos vai trabalhando, e 1 ano fica o luto, e ali a pessoa vai fazendo, os judeus mesmo, ele faz o Kadish. Então em 12 meses, a pessoa ali nós entrou em outro assunto, né? Mas vamos terminar um pouco sobre esse assunto, né? Que poderia nós estar passando para aula, dava até uma aula, mas eu vou concluir agora. E esse luto, ele se dura 12 meses, né? Aonde 12 meses, aonde é o ser humano, na verdade, durante os 7 até 1 mês a 12 meses, a alma está vagando nesse mundo, ele não tem subido ainda, na verdade, nos 7 dias ainda ele não tem subido, né? Tem pessoas que não sobem ainda durante o ano, esse é um detalhe que existe, e fica ali sendo julgado, e a pessoa vai rezando, mas no aniversário, né, uma parte da alma fica, né, nesse mundo, e toda vez essa parte ela vem visitar, ela desce, né,
e também ela está ali visitando os familiares, tá, essas coisas e tal, e etc. Tem esses detalhes, né? Então, durante 120 anos, a pessoa ali ainda está fazendo a elevação, né, daquela alma, para aquela alma se prender por completo desse plano físico, entendeu? Então, na verdade, e tem na verdade para vocês, e não pode estar rezando, eu vou dar esse detalhe para vocês que depois nós vamos ver isso com mais cuidado, não pode se estar rezando direto, né? Tem uns dias propícios para isso, né? Tem festividades propícias, né? Por isso que é especial, é ali no aniversário de morte, e tem uns 4 as festividades com a qual você faz ali o escol, né? Que você faz ali as orações para os entes queridos, né? Não se faz diretamente e não pode ser dedicado se for acender uma vela, tem todos esses detalhes, no qual eu vou estar passando para vocês futuramente, né? Para que nós não fugimos um pouco da nossa compreensão dessa lei, né? Que é a avó da Azará, para nós estar compreendendo o que é a avó da Azará ou não, né? Entendeu, dona Elizabeth? Obrigada, entendi. E a todos vocês, senão vai ficar confuso, entendeu? Porque, como eu disse a vocês, o judaísmo, ele é amplo, né? Ele tem vários assuntos que são extensos. E eu gosto de dividir por tema para que cada detalhe seja passado no seu tempo. Pode falar. Certo. Na verdade, o senhor já respondeu minha pergunta, porque eu ia perguntar, a fonte é na Torá, onde se encontra orar pelos entes queridos, né? Mas aí, como o senhor já respondeu a pergunta, é que vai ser dividido por etapas, não é isso? Isso. Tá, porque depois eu gostaria de saber a fonte, né? Porque eu me interessei porque uma irmã minha faleceu, né? Foi muito dolorido, foi vítima de um câncer raro de pâncreas, né? E a gente fica assim meia, porque eu pensei que não pudesse, porque eu sou novata. Eu fui, na verdade, é aquela história longa, primeiro católica, aí depois enganada no cristianismo, aí ficava aquela coisa sem saber, até chegar na verdade. Eu acho que muitos passaram por isso, foi dessa forma. Né? Não é assim mesmo. Na verdade, existem várias fontes. A lei de luto, ela existe dentro da Torá, né? A lei de luto, ela está ali, né? Que muitos de nós não respeitam por não ter o conhecimento, mas existe a lei de luto, né? De você estar ali respeitando tanto o ente querido como aquela alma ali que está partindo, né? Porque, na verdade, quando nós olhamos nos óculos das outras religiões, nós não entendemos não que eles ocultam muito a verdade, né? Eles só falam o que interessa. É por isso eu vivi assim, tinha um vazio. Eu nunca tive depressão, mas existia assim um vazio, porque, na minha opinião, o Novo Testamento, né, como é chamado, ele anula a Torá, né? Fica uma contradição, como se Deus fosse mentiroso, como se ali fosse vários. Primeiro está de um jeito, aí depois passa para outro. Então, eu nunca me firmei, digamos, como dizem popularmente, 100%. Aí só agora que eu enxerguei mesmo a verdade, vi que realmente esse de ler, fui lendo a Torá, lendo, descobrindo, só foi dessa forma, porque senão eu ia viver todo o tempo sendo enganada. Exatamente. Então, por isso que a Torá liberta, né? A Torá liberta. E, na verdade, eu não acreditava muito nisso, né? Mas tem as fontes, né? E vocês vão estar aí contemplando tudo, viu? Porque é muito interessante saber isso, porque é uma das leis, né, a qual nós não, por não conhecer, a gente ignora muito, mas existe a lei de luto, né, existe a lei do ilutado. Então, tudo na Torá, na verdade, tem na Torá, né? Porque nós, com nossa cultura ocidental, nós não enxergamos de forma mais clara. Porque existe uma lei, né, que eu disse a vocês aqui, a de honrar os pais. Tanto nós honra nossos pais com vida, ou como também em morte, que é onde vocês vão estar conhecendo também esse detalhe. Para não adiantar, né? Mas resumindo nossos estudos, né,
que tudo que vier de ornamentação, tanto anjo como imagens, né, que venham de religiões, é idolatria. Então evite, lance, tire do seu lar, porque mesmo que seja algo lindo, bonito, é uma idolatria. E você que quer ser monoteísta, né, na verdade, você não vai querer isso no seu lar, né? E nós vamos fazer, tem a última lei, que é a lei de cancelar, como cancelar a idolatria. Aí vocês vão saber como tirar isso da vida de vocês, e você já pode estar aplicando esses ensinamentos hoje em sua vida, né? Alguém mais? Marinalva Nascimento, Maísa. Deu para compreender, entender? Só fazer um joinha aí também. Tem dúvida, pergunta, para nós estar concluindo aí nossos estudos. Ok, mas ela falou, deu sim. Baruch Hashem. Seu Rogério, Amém. Amém. Tudo certo. Amém. Tudo entendido. entendeu? Ok. Então todos entenderam. Então, uma boa noite a todos, um bom descanso, que o Criador bendito seja o seu nome, possa estar abençoando cada um de vocês. E lembre, é passo por passo, detalhe por detalhe, a caminhada só começou agora. Ok? Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.